Então, detalhe em relação à fé. Pascal mandou um vídeo essa semana, né? É nada novo, mas algo assim que a gente está conseguindo de ter falado, né? Que a fé, ela, então, Isaac, Abraão é o pai da fé, né? Mas a fé só foi consumada em Cristo, né? Então, na época de Abraão, ele viveu, foi o pai da fé, que na verdade nem existia ainda de fato, né? Ela só foi confirmada, né, em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé ela tem que ter uma base, né? Ela tem que ter algo que nos dá essa certeza, né? Ela é fundamentada na palavra, né? A base da fé é a palavra. É uma palavra declarada que a gente considera como algo imutável, né? Baseado nisso, a gente acredita, né? Em espírito, né? E na época de Abraão, Cristo não tinha morrido ainda, né? Então o pecado ainda vigorava. Mas mesmo assim, ele acreditou e isso acabou imputando para ele como sendo o pai da fé. Mas eu queria falar o seguinte: no texto ele falava que ele descobriu, né? Na verdade está na Bíblia, mas a base que foi da Reforma Protestante, né? O justo viverá por fé, né? A nossa base, né? A nossa vida é a fé. E esse vídeo que a Sara colocou, né? O cara reforça, é interessante, né? Que o verdadeiro cristão realmente tem que andar por fé, né? E é como que a fé se manifesta? A fé, ela só se manifesta no escuro, né? Quando tudo está claro, você está andando pelos seus olhos. Você sabe onde você está pisando, você sabe o que você está fazendo. Mas quando você está no escuro, né? Você não está chegando nada, você tem que dar um passo, né? Aí começa a fé, né? Então, ela só se manifesta realmente quando seus olhos naturais não enxergam mais, né? Quando você não tem mais uma base, o seu conhecimento já não serve mais, seus conceitos, os seus aprendizados já não funcionam mais, né? Tudo que você podia fazer, você já fez, né? Aí sim, agora você vai entrar no mundo da fé. Então, e essa fé, ela não pode ser apenas uma suposição, né? Um sentimento, né? Ela tem que ser realmente o quê? Uma convicção, né, de fato, que aquilo vai funcionar. É algo assim, concreto. Eu tenho que ter certeza que eu vou dar aquele passe e eu não vou cair no buraco, né? Eu vou conseguir, eu vou em frente. Aconteça o que acontecer, não vai me fazer mal, né? Você tem aquela convicção plena do que você está fazendo. Por quê? Existe uma promessa por trás aqui. Existe uma palavra, né? De um Deus que prometeu e vai cumprir. Então, assim, é legal isso, que tudo vai partir desse ponto, né? É o inicial nosso, o nosso zero, né? Então, o verdadeiro cristão, ele começa a sua vida com Cristo pela fé, né? Cristo morreu por todos, mas eu tenho que aceitar isso pela fé. Não tem outra maneira, né? Eu sou um em Cristo. Como que eu sei que eu sou em Cristo, né? Pela palavra. E como que eu entendo isso? Pela fé, né? Quer dizer, eu só vou entrar nesse corpo multipedrado, eu só vou entrar nessa vida ressurreta, eu só vou entrar nessas palavras que a gente tem ouvido hoje, é pela fé, né? Como você vai provar isso para qualquer pessoa? Eu não tem como, né? Mas a gente tem essa convicção, né? Pelo Espírito em nós. Então, essa base da fé é realmente que nos torna um, que nos torna sendo participantes desse corpo, e essa mesma fé que vai nos dar, a partir dela, todas as ferramentas para a gente conseguir conquistar aquilo que o Pai tem preparado para nós, né? Aquele texto de Pedro, né? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, conhecimento do próprio, do próprio perseverança, perseverança fraternidade, fraternidade o amor. Quer dizer, esses degraus todos, qual que é a base? É a fé. Associai com a vossa fé, né? Então, ele não partiu do zero, ele partiu da fé, né? Então, se eu não tenho essa fé, tudo isso para frente não tem como subir da escada. E tem que, essa escada, a base dela é a fé. Então,
Eu jamais vou chegar no amor pleno do Pai sem a fé. Né? Jamais vou chegar na virtude do Pai sem a fé, no domínio próprio sem a fé. Quer dizer, é o meu ponto inicial, é o que vai me dar essa diretriz do que a gente tem vivido hoje. E se a gente crê, né, nesse novo céu, na nova terra, a gente crê realmente nessa transformação de vida, é pela fé. Então, assim, é mais do que um sentimento, é mais do que uma crença simples, né, da mente, né? É algo realmente que é fundamental para nós. Né? É a nossa base, é a nossa convicção. E realmente tem que estar muito claro para nós, né? Porque o que anula a fé, né? É a dúvida, né? Tiago vai fala, né? Se alguém duvida, não pense perseverar, né? Aquilo, porque a dúvida anula a fé. Então, a fé não admite dúvida. A gente está no caminho que realmente nós que a mão põe a mão na arada e olha para trás. Você está olhando para trás, é porque, puxa, será que eu vou ter que voltar? Será que eu vou, né? Quer dizer, vou olhar para, será que compensa voltar? Será que a ponte que eu passei ainda está inteira? Quer dizer, se você vacilou, né? Você está anulando isso, né? Então, é realmente um caminho sem volta, mas é um caminho seguro, né? É um caminho seguro. E essa convicção, essa atitude que a gente tem que começar a exercitar mais, né? Realmente é algo que o Pai já nos deu, mas é algo que é progressivo, né? Ela começa pequeno, mas ela tem um potencial de expansão, né? Ela, ela tem limites, né? Ela tem limites. E como que essa fé ela é ampliada? Ela é ampliada pela prática, né? Cada degrau que você sobe, cada vitória que você tem, essa fé vai sendo fortificada. Você vai, poxa, caramba, funciona, né? Você faz um desafio, você vê que é desafio, pô, legal, né? Então, se funciona mesmo, você faz outro. E a gente vai usando cada vez, vamos fazendo desafios maiores, vamos superando, né? Isso aí, cada superação, cada obstáculo vencido, a gente se torna mais forte, a nossa fé se torna maior. Então, realmente, é essa prática diária, esse viver diário dessas experiências que a gente tem passado, é que tem nos fortificado. E realmente, se a gente for analisar hoje, a nossa fé hoje, a nossa fé em relação a 3, 4 anos, quando a gente começou, né, nesse nível, já aumentou muito. Né? As coisas que a gente tem experimentado já tem nos dado uma convicção muito maior. Mas ainda está aquém do potencial que o Pai tem nos dado. Né? A gente tem um potencial do corpo, né? Então, nós já falamos alguns cadeias para trás, né? Cada um ande conforme tem alcançado, né? Mas hoje, como nós somos participantes do culto, eu tenho que andar conforme a fé que está se manifestando no culto. Então já não é mais simplesmente a minha fé do Manuel, do Anselmo, do Emílio, do Armando, do Pedro. Quer dizer, é a nossa fé junto. Quer dizer, a questão uma somente, um só coração, uma só fé. Né? Quer dizer, então essa fé também é unificada. Se eu tinha uma fé de um irmão de 2, outro de 3, nós vamos juntar tudo, essa fé vai ser multiplicada. Né? Então, todos nós vamos estar agindo num nível muito maior de fé, porque nós não estamos sozinhos. Né? Então, não é somente o que eu experimentei, é o que cada um experimentou. É um somatório de força, é um somatório de aprendizado. Né? Então, o Marcelo falou, o que um experimenta, o outro está experimentando também, seja bom, seja ruim. A vitória de um é a vitória do outro. Né? Quer dizer, então, cada etapa é um crescimento que nós, como clube, estamos conquistando. E isso realmente tem nos levado para frente, tem nos feito enxergar que a proposta do Pai realmente é tremenda e cada vez mais palpável, né? Cada vez mais atingível, porque a gente não está sozinho. E a gente vê realmente que Cristo está se manifestando de maneira muito intensa, né? Nos direcionando, nos transformando desses participantes de corpo, né? É interessante assim, como as coisas têm progredido, né? E é interessante como apesar de se reunir só no sábado, mas esse grupo durante a semana toda, a gente começa a ter uma convicção cada vez maior dessa força, né, mútua, né, desse conjunto de corpo. Né? E realmente, hoje a gente está vivendo mundialmente um desafio muito grande. Né? E eu sinto em paz hoje, né, em relação a tudo que temos passado, justamente por causa disso. Eu tenho que a gente ter uma convicção de que nosso Deus Altíssimo está no comando de todas as coisas. E aconteça o que acontecer, né, realmente
nós já somos vitoriosos. Então, nada foge da sua vontade, né? Não tem como, né? Hoje, assim, para analisar politicamente mesmo, né? Naturalmente falando, eu não vejo o que fazer, né? Porque as coisas foram armadas de uma maneira tal que humanamente não tem o que fazer. Acho que hoje o que está experimentando é somente um exemplo prático de fé, né? Porque tudo foi orquestrado de uma maneira para dar uma vitória, né? Não pelo que a gente está crendo, mas um partido que justamente que se feita essa oposição ao que vai ter feito ao nosso coração, né? Mas o que naturalmente hoje nós podemos fazer? Eles têm o judiciário do lado dele, eles têm a mídia do lado dele, né? Eles têm todo o poder mundial do lado dele, tem as urnas na mão dele. Então, o que nós podemos fazer? Nada. Naturalmente falando, não tem nada para fazer, né? Ah, vamos para o exército, mas qualquer coisa que a gente faça, vai ter oposição mundial em cima disso aqui, né? Mas hoje é um ambiente propício para quê? Para a manifestação da fé e para a manifestação do motivo. Porque qualquer vitória que tenha não vai ser nossa. Qualquer vitória que tiver é realmente o Pai agindo, né? E tenho certeza que isso vai acontecer. Nessa paz também tem que estar no nosso coração. E isso que foi falado aí na reunião, acho que é muito importante isso, né? A gente não pode se abalar, né? E nem ter pensamentos negativos. Ah, mas se, mas se acontecer isso, né? Aconteça o que aconteceu, o Pai está no controle, aconteça o que acontecer, tem um propósito, né? Por pior que seja. Não que a gente vai se conformar com algo ruim, não que a gente vai cruzar os braços e deixar acontecer algo ruim, não. Nós vamos batalhar até o fim. Mas não foi essa convicção, né? A vontade do Pai vai prevalecer, seja ela qual for. Então, se for para ser algo negativo, é porque uma vitória maior está preparada para frente, né? E vai ter que ser muito maior, realmente, né? Com certeza. Mas nós não podemos abalar de maneira nenhuma. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir esse pensamento negativo e, de maneira nenhuma, jamais fraquejar diante da situação. Esse pensamento realmente é mais até do que o pensamento positivo, né? Esse pensamento com essa convicção plena da vontade do Pai, se manifestando aqui na Terra, né? Isso é o cabeça de principal do potencial. Quer dizer, nada vai fugir do comando dele. Aconteça o que acontecer. Pode até retardar, mas nunca vai falhar, né? E vai retardar por quê? Não por causa dele, mas por causa das nossas atitudes, por causa de despertar que ainda precisa acontecer. Mas está no comando dele e está na nossa mão realmente exercitar isso. Quanto mais rápido nós enxergarmos a situação, quanto mais rápido o corpo se manifestar, mais rápido a gente vai entrar nessa vitória, né? E o tempo é a gente que faz, é Deus. Então, o tempo que vai demorar isso aqui depende justamente da gente, não de Deus, né? Para ele já está estabelecido. No mundo espiritual já está estabelecido, com certeza, né? Agora você vai demorar só alguns, um mês, ou você vai demorar mais 4, 8 anos, seja o que for, vai depender da gente, né? Do nosso posicionamento. É isso que nós temos que estar, essa convicção que a gente tem que ter cada vez mais. Somos ministros de Cristo aqui na Terra. Então, os agentes que vão fazer isso não são os anjos, são os nós, né? Então, esse agir de fé, de convicção, de determinação, tem que estar muito claro na mente da gente, tem que estar realmente em corpo, estar exercendo cada vez mais isso aí. Mas graças ao Pai que está tendo essa luz, está tendo esse discernimento, e mais esse período que o Pai possa estar nos dirigindo, nos orientando, essa visão de vitória que o Pai já tem nos dado, né? Isso aí. Amém. Eu só quero reforçar um pouco o que o Paulo está falando aí, pessoal. Não significa que o Paulo mudou de carreira, não, viu? Ele continua sendo bolsonarista ainda, né, Paulo? Com certeza. Olha bem, que interessante, tá? Eu também não mudei, não. Continuo sendo bolsonarista. O que acontece? Mas e se o Lula ganhar e for da vontade de Deus? Então quer dizer que nós estamos fora da vontade de Deus? Não. Nós somos levantados como profetas. Nós estamos falando que o ministério de bênção, o menos ruim e o mais provável que aconteça é o 22. Então nós temos que ser coerentes com o nosso posicionamento de profeta. O profeta
que acontece? Teve profeta lá que até casou com prostituta para poder mostrar para o povo a impiedade do próprio povo, né? Aí ele fez isso aí porque ele queria? Não, ele fez porque ele quis fazer aquilo que o pai o orientou para fazer, né? Aí nasceu um filho. Como é que foi o nome do primeiro filho? Não meu povo, né? Olha só, o nome, tadinho do menino, né? O nome dele é Não Meu Povo, entende? Teve 3 filhos, cada um com o nome mais esquisito que o outro. Então, o caboclo era louco? Não, ele estava com uma diretiva divina para poder fazer aquilo que ele fez, tá? Meus filhos estão me chamando de louco, mas eu não estou louco, eu estou com a diretiva divina para poder eu votar no 22, né? E eu tenho esperança que eles também entrem também e votem no 22, tá certo? Porque, para mim, essa é a manifestação da autoridade de Cristo para o Brasil e para o mundo. Agora, se o tempo não for agora, não interessa. Um outro Bolsonaro, Deus vai ter que levantar lá na frente, entende? Mas uma coisa é certa, eu vou ficar fiel até o final, entende? Como profeta que eu fui levantado para ser, entendeu? Agora, evidentemente que o que é que nós podemos fazer? Humanamente falando, nada. Agora, espiritualmente falando, tudo. Percebe? Nós estamos declarando, nós estamos acreditando, né? E o que nós estamos falando é loucura para o mundo. De fato, é loucura para o mundo. Todo mundo está vendo, oh, caramba, que povo doido aquele lá, né? E da mesma maneira que eu falo que eles não conseguem enxergar, os meus filhos também falam que eu também não estou conseguindo enxergar, que eu estou louco, que eu estou, né? E eu tenho que continuar amando do mesmo jeito. É sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Embora, momentaneamente, não estão conseguindo enxergar. Por quê? O que está acontecendo é uma atmosfera espiritual. É uma luta espiritual. Percebe? E é uma luta espiritual que é discernido espiritualmente falando. Então, no mundo natural, né, existe um espírito de engano, né, que está enganando a muitos aí. Certo? Agora, nós não podemos nos deixar levar por esse espírito de engano, porque nós fomos levantados, nós fomos alertados. Amém? Então, dia 30, 22.